A graça e a paz, irmãos e irmãs do Messias, tudo bom? Espero que esteja todo mundo bem, na paz, na graça e na paz do nosso Criador aí, do nosso Salvador Yahushua Hamashia, né? Vamos aí trazer mais um vídeo aí e vou fazer a seguinte introdução antes de todas as coisas, né? Lembrando, eu sei que para alguns não vai adiantar nada eu falar isso aqui, né? Mas eu vou falar mesmo assim. Lembrando que eu não tô aqui para atacar a religião ou para atacar a nenhuma pessoa física que frequenta a religião, seja ela qual for, tá? Cada um tem o direito de seguir suas crenças, a religião que quiser, tá? Eu já falei com o meu vídeo aqui, eu vou repetir 10 milhões de vezes se for necessário. É análise e reflexão, não é imposição. Eu tenho a minha crença, eu tenho a minha fé e ela está apoiada somente nisso aqui, ó, na palavra que eu considero a palavra da verdade. Mesmo ela tendo erro de tradução, por isso mesmo que eu vou buscar nos originais gregos e hebraico e na Bíblia original judaica para poder ver os erros que tem nessa tradução nossa aqui em português, copiando o original, tá? Eu tenho me dedicado muito às escrituras, tenho comprado muita Bíblia original para poder eu trazer conhecimento aqui para quem quer ter esse conhecimento divino, quem não quer pode rejeitar, fica à vontade. Digo de novo, não é uma imposição. Então não é ataque a nenhum indivíduo particular. Só que eu vou falar contra a religião, contra o sistema religioso, seja ele qual for. Não é só da religião católica, não é só da religião evangélica, não é só do islamismo, eu vou falar do espiritismo, do budismo, de todas as religiões. Já estou avisando para quando a pessoa quiser ver o vídeo, pode ver quem for. Esse vídeo aqui pode ver ateu, pode ver religioso, pode ver não religioso, pode ver de religião espírita, de candomblé. Só que fique claro aqui, ele é aberto para todo mundo. É análise e reflexão. Eu não estou impondo a minha fé a ninguém. Eu não estou dizendo que eu sou dono da verdade, eu estou transmitindo a verdade que eu acredito que está aqui nas escrituras. Se a pessoa quiser rejeitar, não quiser concordar, é um direito dela. Quiser comentar com todo respeito, sem xingamento, porque aquele que fala o que quer, ouve também o que não quer. Então esteja preparado para ouvir o que não quer, caso venha comentar com palavras maliciosas e palavras diminuindo o conhecimento das pessoas e querendo se perfazer em cima dos outros. Pode comentar fazendo isso? Pode, só que vai ter que ouvir também. Então, se tiver preparado para ouvir, mande comentário aqui, tá? Porque vai ter, não vai ser na hora, porque eu não posso comentar na hora, eu tenho outros a fazer. Quando eu ler o comentário, se for um comentário respeitoso, educado, mesmo que não concorde, eu vou responder no mesmo nível. Só que, se for mal educado, eu não vou responder no mesmo nível. Eu vou responder com respeito e educação, mas vou responder com confronto direto, para confrontar a pessoa mesmo. Porque se a pessoa fala o que quer, também vai ouvir o que não quer. Entendeu? Então, estamos dito isso, não vou atacar ninguém, mas eu vou atacar o sistema religioso, se ele qual for, tá? Porque o assunto que eu venho tratar aqui hoje é um assunto de extrema importância para quem se diz seguidor do Messias. Eu agora falo seguidor do Messias porque eu tenho estudado e sei que esse cristianismo institucional que foi instituído pelas igrejas denominacionais católica e protestante e grega e judaica é um falso cristianismo. Judaica não, porque o judeu não segue cristianismo, né? Deixa eu corrigir aqui. É a instituição religiosa católica apostólica romana e os gregos e esse cristianismo também de algumas religiões espíritas, né? É tudo essa palavra nem existe cristianismo, foram introduzidas e inventadas por Roma. O que existe é seguidor do caminho, seguidor do Messias ou seguidor do Nazareno. E isso eu estou falando, esclarecendo aqui para vocês, é porque eu estudei. Quem quiser acreditar nisso, acredite. Quem não quiser acreditar em mim, tem todo o direito de ir pesquisar. Mas as pessoas não vão pesquisar. Elas querem acreditar no que a religião institucionada fala para elas. Porque para pesquisar dá trabalho. Então ninguém quer ter trabalho, quer as coisas mastigadinhas. E quando ela pesquisa, mesmo que a verdade seja esfregada no rosto dela, ela vai contra a verdade porque ela quer o seu achismo.
Lembrando que o Criador não está nem aí com o que eu acho ou deixo de achar, o que qualquer fulano deixa de achar. É a lei estabelecida dele, já está estabelecida. É o que ele diz, o que ele determina. Não é o homem. Ele não precisa de autoridade de homem nenhum da face da terra para estabelecer a lei dele. Quando eu falo das leis do Criador aqui, eu estou falando do que está escrito nas escrituras, não é opinião minha particular, porque o Criador não está importando com a minha opinião particular, nem com meus achismos, já tenho dito aqui, tá? Eu estou falando de mim, para nego não vir falar aí que eu estou criticando fulano e ciclano, mas, em contrapartida, eu vou falar sim, e vou ler texto aqui para provar o que eu falo nas escrituras, para quem crê, porque quem não crê não vai se importar com o que eu leio aqui, né? Então, ou quem é de outras religiões, que não crê na palavra, só finge um falso cristianismo, né? Não vai querer saber da palavra, vai querer saber o que os seus líderes religiosos, seja ela qual for, diz a ela. Aí é o assunto dela, ela tem todo o direito de crer no que ela quiser, só que aqui eu vou falar de acordo com as escrituras, sim. E é o canal que o Criador abriu para mim, e se não quiser ouvir, desinscreva do canal, vá para outro canal, já muitos deixaram de seguir, já caiu bastante. Não estou importando quantidade, nem o Criador tampouco. Ele quer qualidade. Quer pessoa que quer seguir ele e obedecer a palavra, quer seguir por amor, pelo que ele fez no Calvário por nós, o Filho do Criador, tá? Então, ele quer pessoa sincera, que quer obedecer, que tem sede da verdade, tem sede de justiça. Ele não quer pessoas que cumprem rituais, que cumprem cerimoniais, que acreditam em espiritualidade das religiões. Ele quer pessoa de sincero coração. É essas que, se quiser seguir o canal, siga e depois compare tudo que eu falei com as escrituras, se alguém crê nas escrituras de fato, tá? Não acredite de mim de bate-pronto. Todo que vocês escutam, seja de mim ou de qualquer outro, tem que ser comparado com as escrituras, tá bom? Então, temos dito, eu vou entrar no tema aqui. Não vou falar o que agrada ao ouvido de ninguém. Se a pessoa não concordar, tem todo o direito. Se a pessoa quiser mandar comentário, conta, tem todo o direito. Se a pessoa quiser continuar no seu caminho achando que está certo, tem todo o direito. Mas eu venho aqui para auxiliar pessoas. Auxiliar, para ser auxiliado, para ajudar e ser ajudado. Eu não venho aqui para agradar o ouvido de ninguém, para falar o que ninguém quer ouvir. Se não concorda, continue do seu jeito aí, tá? Não estou falando nesse tom, eu vou falar aqui de um tom menos julgatório possível, porque eu não tenho que julgar a pessoa de ninguém, porque eu sou falho e pecador, estou no processo de regeneração, certo? Até o final da minha vida, o meu caráter vai ser mudado conforme a palavra da verdade, tá? Então eu não tenho direito de julgar ninguém, o que eu julgo aqui é o pecado, seja meu, seja de outro, porque a palavra nos diz que a gente tem que julgar o que fazem oculto, as más obras a gente tem que julgar. E eu vou ler aqui o texto para falar que eu não estou julgando por mim mesmo. Estou julgando de acordo com a palavra e não a pessoa. Estou julgando os meus atos errados e os dos outros também. Os atos, as atitudes, não a pessoa. Eu não estou dando juízo de condenação para ninguém, que isso não cabe a mim. Cabe ao Criador, tá? Eu estou julgando o que a palavra diz que é errado, julgando de acordo com a justiça divina, com a sã doutrina, não com meus achismos, tá? Então, que tendo isso claro, se alguém entendeu, entendeu. Se não entendeu, também não posso fazer nada, tá? Então vamos lá. Antes que venham os comentários que eu já sei, quais comentários pode vir, porque nós vamos falar com coisa que vai afetar o que muitos praticam e não querem admitir que está errado, perante a palavra do Criador, tá? Então, já sei que muitos não vão concordar, vão se ofender. Se se ofender, vai se ofender à toa, porque o intuito não é ofender ninguém, é fazer uma análise e reflexão, a pessoa só olhar para dentro de si, comparar os seus atos com a palavra que está aqui, e se quiser se arrepender, bem, se não quiser, discorde de mim, permaneça no caminho que já está e pronto, tá tudo certo, tá bom? Então é isso, vamos lá, vou tentar com toda a mansidão possível, que se for... Ah lá, já começou. Ai, ai, ai. Então vamos lá. Vamos lá. Então o assunto é a respeito aqui, de novo, nós estamos na época do carnaval. Então o que acontece, irmãos e irmãs? Eu fiz até um post aí no Facebook, tá? Talvez daqui a pouco eu faça uma live no Facebook. O pessoal aqui do YouTube, se tiver canal do Facebook, siga lá o canal do Facebook, tá? Fernando Costa.
que acontece? Aqui, e o do Facebook também, pode vir aqui ver o vídeo do YouTube, tá? Se quiser entrar, canal Yahushua, I, Y, H, U, S, H, A, Yahushua, Verdades Reveladas, o nome do canal, Yahushua Salva, tá? Esse é o nome do canal para quem quiser entrar. Aí quem tem no Facebook, quiser se inscrever no canal do YouTube, também pode, tá bom? Então vamos lá, por que eu venho falar do tema do carnaval aqui? De novo, todo ano vai ser assim. Entendendo eu que, pela minha vontade, você sabe, não é querendo mal ao ser humano, à pessoa. Fique claro aqui o que eu vou falar, tá? Eu não desejo mal, o que eu não desejo pra mim, eu não desejo pra ninguém, tá? De mal. E o que eu desejo de bem pra mim, eu desejo pro meu próximo. Seja ele praticando erros ou não, porque eu também erro. Então a gente tem que orar pelos irmãos que cometem erro, cometem falha, para que eles se restabeleçam, né? Se a gente puder dar conselho e ele aceitar, bem. Assim como nós também, quando erramos, temos que ser exortados, temos que ser chamados a atenção. Isso faz parte da comunhão. Quando um irmão erra, o irmão peca, está na Bíblia. Chame a atenção com mansidão, corrija o irmão, ó irmão, você está no erro. Ore ao Pai, se conserte, isso daí está dando mau testemunho para os outros irmãos, não é certo. E eu não estou falando de religião aqui, tá? Estou falando do que está nas escrituras. Então, mas não é nada imposto. Se a pessoa não aceita, ela continue do jeito dela e vai se entender depois com o Criador, não é comigo não, porque ela não tem que prestar conta a mim, tem que prestar conta ao Criador. Então, falando do carnaval aqui, irmãos, uma coisa bem séria, porque de novo, o Criador tem avisado. Avisado o quê? Eu vou estar falando aqui para os que se dizem seguidor do Messias ou se dizem cristão, tá? Não vou falar para a pessoa do mundo, que a pessoa do mundo não concorda. Se a pessoa do mundo ouvir e quiser refletir e mudar a sua conduta, aí sim, é uma obra sobrenatural do Criador que tocou nela. Se ela quiser continuar e não concordar, quiser continuar nas suas práticas, é o direito também dela, certo? Se ela se ofender com o que eu falar aqui, assunto dela, não diz a respeito de mim, diz a respeito dela mesma, tá? Então eu tô falando mais aqui, é para todos, mas eu tô falando mais para aquele que se diz seguidor do Messias, se diz cristão. Primeiro ponto, que uma pessoa que se diz seguidor do Messias ou cristão não pode frequentar essas festas pagãs, certo? Agora, se tem algum cristão que não concorda, porque antigamente, nos anos 90 para trás, todos os cristãos condenavam essas festas. Eu tô falando, condenava as festas, não as pessoas, tá? Que fique claro aqui, tá? Porque vem um aqui e fala, quem é você para condenar? Aí, tá, então vamos lá, vamos pro texto. Cadê aqui? Vamos procurar aqui. Coríntios já foi? Vamos procurar. Ah, não pode condenar não, né? Então vamos ver se não pode condenar. Não pode condenar a pessoa. Ó, exortação à unidade, rogos, porém, o preso do Senhor, toda humildade que vindo século a paz, no corpo e espírito também, chamado, eu tô procurando aqui o texto, tá? Um só, o Senhor, graça, deixa eu ver se eu acho aqui. Porque aqui em Efésios tá, ó, nova vida. Digo isso e testifico no Senhor para que não... Ó, aqui, eu acho que tá aqui, nova vida. Efésios 4, capítulo 4, versículo 17 diante, nova vida no Messias. Digo isso e testifico no Salvador para que ninguém andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecido no entendimento, separado da vida do Criador, pelas ignorâncias que há neles, pela dureza do seu coração, as quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram a dissoluções para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendesse assim ao Messias. Se é que tendes ouvido nele, foste ensinado como está a verdade no Messias, que quanto ao trato passado vos despojei do velho homem que se corrompe pelos os desejos do engano, e vos revistais do espírito do vossa mente, do Aruach HaKodesh, o espírito do Criador, que vos revistais do novo homem que segundo
o Criador é criado em verdade, justiça e santidade. Por isso deixai a mentira, falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros do seu corpo. Irai-vos e não pequeis. Ó, você pode irar, mas você não pode se pôr o sol sobre sua ira. Se você se irou por algum motivo, vai lá e peça perdão para quem, contra quem você se irou, né? Irais e não pequeis. Não se ponha o sol sobre vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aqueles que furtavam não furte mais, mas antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para edificação. Palavras, xingamento, malícias, essas coisas. Para promover a edificação de graças ao que a ouve. Deixa eu ver se está aqui. E não entristeçais o espírito Arua Hakodesh, o espírito do Pai, do separado, do qual o Criador, qual está selado para o dia da redenção. Toda a amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias, toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sedes um para com os outros, benigno, misericordiosos, perdoando-vos aos outros, como andar na luz. Sede depois imitadores do Criador, andai como amor, também como o Messias tinha amor a si mesmo por nós, se entregou por nós com oferta e sacrifício ao Criador, em cheiro suave e agradável. E a fornicação e toda a impureza e a avareza nem ainda se nomeia entre nós. Ó, a fornicação, o que é a fornicação? Sexo fora do casamento, tá? Você sair com vários homens ou várias mulheres, tá? Já tá escrito aqui, ó. Não sou eu que estou falando. Ainda se nomeio entre vós, nem se nomeie, como convém a santos. Nem torpeza, nem parvoíce, nem chocarrice, que não convém, mas antes ações de graça. Porque sabeis isto, que nenhum devasso ou imundo, ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino do Messias e do Criador, Yud Revavier Yahweh Pai. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira do Criador sobre os filhos da desobediência. Porquanto não sejais seus companheiros, no outro tempo eres treva, mas agora sois luz no Salvador. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça, verdade, aprovando que é agradável ao Salvador e ao Criador. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, porque o que eles fazem em oculto até o dizer é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenada pela luz. Porque a luz tudo manifesta, sendo condenada. Condenada é o quê? Sendo julgada pela luz. Então, quem fala aí, ó, não pode julgar as obras, a gente não pode julgar a pessoa, dar juízo de condenação para a pessoa. Mas as obras má, a gente tem que criticar elas sim. Tá? Então, se vem algum aqui ditar regras aqui, cala a boca, irmão. Você não tem que ficar falando, apontar o erro de ninguém. Eu não estou apontando o erro de ninguém, porque eu sou pecador e falho e estou no processo, só que eu estou no caminho. Eu não vivo mais em pecado, eu estou me afastando das obras más e o Criador, ele mesmo é testemunha sobre mim, tá? Ele mesmo está vendo minha conduta. Então, não venha me julgar que o julgamento sobre mim não vai se prevalecer, tá? E eu não estou julgando ninguém, eu estou alertando para quem quer, eu não estou obrigando ninguém. Eu estou falando assim enfaticamente para poder já deixar bem claro, porque eu sei que vem comentários aqui e vai vir em outros lugares que não vai comentar no meu canal aqui, mas vai insinuar coisas do que eu falei, tá? Então, já me adianto. Então, ó, o que acontece? O carnaval, meu irmão, todo mundo tá aí para vir uma nova variante. Eu não tô batendo martelo que vai o que vai acontecer com ela, mas já tem algumas nações. Aí muitos tá falando aí, ó, não vai na onda que é fake news, eles estão apavorando vocês. Então tá bom, era fake news a outra variante que veio, né? Era fake news. É lógico que é fake news. O sistema não quer que você fale, sabe por quê? Ó, torpe e ganância. Tem que ter carnaval para ter dinheiro, para comprar bebida, para dar dinheiro de imposto,
pros ladrão, fraudulento, vagabundo, sem vergonha, político vagabundo. E falo mesmo, pode derrubar o meu vídeo, entendeu? Porque é a pura verdade, tá? E aí depois a pessoa adoece, vai comprar remédio para dar lucro para a indústria farmacêutica. Por isso que não acaba com o carnaval e querem abafar o que tá acontecendo, igual fez no bichinho lá atrás, lembra? Estão lembrados, né? Porque o bichinho veio em dezembro, não veio no carnaval. Só que abafaram, aí pra ter comemoração do ano novo e do carnaval, aí ó, puf, explodiu a variante, tá? Ela já estava em outras nações. Eu tô falando do Brasil, tá? E do Brasil, daqui foi para as outras nações também, porque as pessoas viajam daqui para lá, certo? Então, o que eu tô querendo pôr em mente, irmãos? Eu não tô nervoso com ninguém, não tô querendo ofender, não tô apavorado, porque o Pai é que me protege. Se for a minha hora também de partir, o viver para mim é o Messias. Enquanto eu tô aqui, eu tenho propósito de levar a mensagem. Se eu partir, chegou a minha hora, eu vou para a presença do Pai. Não porque eu mereço, porque eu sou falho. Sim, porque eu tenho fé na obra que comecei a ser por mim no Calvário, tá? E da minha regeneração. Porque a prova que eu vou para o paraíso não é as minhas boas obras, não. Porque as obras que eu pratico, se ela é boa, ela vem do Aru Hakodesh, vem do Espírito do Pai e do Filho, não vem de mim, não. Na minha carne não tem bem algum. Minha carne está contaminada. O bem que eu faço vem do espírito da Arua Hakodesh. Eu sei que muitos nem entendem isso que eu falo, tá? Então, vem do Pai e do Filho, não vem de mim. É ele que preparou a boa obra, que está no mesmo livro que eu acabei de ler aqui, Efésios. Não vou ler toda coisa aqui, senão o vídeo fica grande. Quem quiser ler na sua Bíblia, a carta de Efésios, todos vocês vão entender o que eu falo, tá? A obra não vem de mim. Vem do Pai e do Filho, que me capacita a fazer a boa obra. Não vem da minha carne. A minha carne quer fazer o que é mal, certo? Só que tem uma luta. Quando a gente se entrega a vida para o Messias, vem o Espírito morar no nosso corpo para transformar esse corpo contaminado com o pecado até a vinda do Messias, corpo glorificado, sem pecado nenhum. Tá? É o que eu creio, é o que diz a palavra, certo? Meu ou de todo aquele que crê. Não estou falando só de mim, não. Tá? Então, para deixar claro aqui, eu não estou acusando ninguém, eu estou falando pro bem das pessoas. Cuidado, não vá em carnaval por dois motivos. Por causa da variante, tá? Que tá aí já, que é o, não sei o nome dela, Nepal, um negócio assim, eu não decorei o nome dessa variante aí. Então, do mesmo jeito que aconteceu lá em 2019 para 2020, eu não posso falar o nome aqui, para bom entendedor meia palavra basta, e muitas pessoas partiram dessa para outra, certo? Alguns para melhor e outros para pior, certo? Dependente do que ela fez aqui com o seu corpo, né? E muitos partiram nas idolatrias, nas festas pagãs, então eu não posso garantir nada, quem garante é o Pai, certo? Então, eu falo pelo que está aqui da palavra do Pai, não é porque eu que estou determinando nada a ninguém, não, tá? Porque eu sei que vem nego que, quem é você para determinar, para falar isso eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu sou pau do pau, voltarei. Não sou melhor que ninguém, sou pecador, só que eu reconheço a minha falha, eu sei que é o Salvador que me purifica, que faz a obra em mim do Espírito Arua Hakodesh. Não sou eu pela minha força, pelo meu intelecto humano, eu não sei nada de mim mesmo, nada eu me proponho saber de mim mesmo, não sou melhor que ninguém, não sou mais sábio que ninguém, não estou competindo com ninguém, não quero competir, cada um que se estribuche, se ataque uns aos outros assim próprio. Eu não entro nesse jogo, tá? Porque a pessoa fica debatendo por causa de religião, eu não sou religioso. Então eu não vou entrar em debate com ninguém. Se alguém quiser discordar, se eu quiser responder, eu respondo. Se eu não quiser, eu ignoro, porque tem certos comentários aqui que eu nem vou responder, porque se eu responder vai ter debate. Então, para não ter debate, ao homem do Criador não convém debater, e sim ser manso para com todos. Então, não venha montar palco aqui para me pôr em debate, que eu não entro nessa, tá? Já falo logo. Se vir com coisa que eu já sei que sempre vem uns aí, né? Então, pode discordar, é um direito de cada um, mas se vir querer me instigar para entrar em debate com palavras aí, vai dar com o burro na água, né? Vai ficar falando sozinho, tá? Que eu não caio nessa armadilha não, tá? Vamos lá. Então, que acontece? E se eu responder, eu vou responder com mansidão para a pessoa, tá? Não vou ser mal educado, não vou xingar, não vou julgar, mas eu vou dar a minha resposta, se eu quiser. Se eu não quiser, eu nem respondo para não entrar em contenda de debate. Então, que acontece aqui? Tem essa variante.
Se a pessoa insistir em ir para essa festa, ela pode ou ela mesmo adquirir ou transmitir para outra. Diz que a transmissão dessa daí, o efeito dela é letal. Só que a transmissão não é assim igual a outra variante. Ela, para você pegar, você tem que ter contato direto com a pessoa ou com o efeito da transmissão que diz que é o morcego, que eu não acredito coisa nenhuma que é o morcego. Bota a culpa nos animais. Pode ser que essa doença seja tirada de algum animal? Pode, mas ela foi lançada de propósito para testar a população. Eu já falei que isso é causa, efeito e solução, mas me chamo de teórico da conspiração. Para provar, e o Criador permite, para provar o ser humano. E quem ele vai acreditar na solução que os políticos vão trazer? Esses que frequentam o carnaval e que não querem saber de nada, eles vão acreditar na solução do político. Por isso que eles vão correr, igual da outra vez. Igual da outra vez, vão correr para os políticos, solução, remédio, remédio, tudo apavorado. Eles fizeram a obra e depois estão apavorados com a consequência da obra. Foram lá se juntar lá, fazer isso aí, sendo que já estava sendo anunciado que aquela variante estava lá. Mas mesmo assim foram e o governo não proibiu. Por quê? Porque, ó, torpe e ganância, né? Então, o que vai acontecer? A mesma coisa, certo? O que eu estou fazendo aqui e outros irmãos estão fazendo, não é para botar pavor e nem é só para alertar. E nem é para impedir o carnaval, sabe por quê? Porque o carnaval vai acontecer querendo eu não. E sabe por quê? Por mim, eu vou falar a verdade, por mim, eu já falei até pro colega meu, por mim, o Criador botava fogo em tudo, vamos falar que horror, botava fogo na fantasia, mandasse dilúvio e acabasse com o carnaval, não nas pessoas, que a pessoa não acontecesse nada de mal contra as pessoas, mas que o Criador tocasse fogo nas fantasias, nos carros alegóricos, destruísse com tudo, porque isso é a festa pagã, é a festa da carne, é a festa do diabo. Pode se enraivecer, botar a perna pra cima, se escandalizar, criar inimizade comigo, não quiser mais conversar comigo, porque eu não tô falando isso para atacar ninguém. Eu não tô falando isso para criar inimizade com ninguém. Eu tô falando porque é a verdade que salva as pessoas das consequências dessas atitudes. Se a pessoa quiser concordar, bem. Se não quiser se afastar de mim, não quiser conversar comigo, mandar mensagem de ódio, bate e volta. Porque quem semeia ódio não é do Criador, tá na palavra. Quem odeia os outros não é do Criador. Então, você vai dizer, vai ficar patente a respeito de cada um que vai semear o ódio. Vamos ver quem é quem. Eu não estou semeando ódio aqui. Eu estou anunciando a palavra para alertar as pessoas para ela tomar cuidado. Isso não é semear ódio. Não é porque eu estou falando de uma maneira enérgica que eu estou semeando ódio contra ninguém, não. Não estou mandando ninguém para condenação. Não estou falando que quem for no carnaval vai para perdição. Não falei nada disso. Isso daí não me pertence, pertence ao Criador. Só que eu sei que quem desobedece o Criador e fica nessa festa profana, atrai o juízo do Criador, sim, porque isso está na palavra e eu vou ler daqui a pouco. Daqui a pouco vai estar aqui. Mas mesmo assim vão rejeitar, vão falar que não é. Certo? Porque aí vai falar, a Bíblia foi distorcida. Quando convém, a Bíblia foi distorcida. Quando não convém, aí não, está escrito na Bíblia. Aí, porque convém, é coisa que agrada o ego da pessoa. Aí a Bíblia é verdadeira. Quando afronta o nosso pecado, meu ou de qualquer um, aí não aceito. Aí a Bíblia foi distorcida. É uma malandragem, é uma carice de pau de você não querer admitir o seu erro, como eu admito os meus, porque eu vou falar depois de um outro vídeo que eu vou falar dos meus pecados que eu fazia lá atrás, a imundícia que eu vivia, que eu era um mau caráter, sem vergonha, mentiroso, eu era tudo isso, só que eu fui regenerado, a diferença é essa. Só que ninguém tem coragem de olhar para dentro de si e admitir que já traiu, que já mentiu. Não, eu sou bonzinho, eu ajudo os outros, não, eu faço isso. Eu sou o cara, eu vou pro céu porque eu ajudo as pessoas. Ela acha que vai ser salvo por obras, boas obras que pratica. Não, eu vou ser salvo pela fé no Messias, pela fé da obra que ele fez por mim, da salvação, dele ter dado a vida por mim, não é pelas minhas obras não. Porque mesmo que eu faça boas obras aqui, vem do Criador. E mesmo que viesse de mim, as minhas boas obras não podem me salvar. Entendeu? Não pode, porque ela vem contaminada com o pecado. Tem que ser feita no Messias. Entendeu? Então, não adianta, eu não vou entrar no céu por boas obras. A Bíblia está cheia de dito desse sentido.
Você vai entrar no céu pela fé no Messias, pela regeneração do Espírito Arua Hakodesh. Você não vai entrar no céu, não adianta, porque aí você está comprando a salvação. E o Criador, ele não barganha, ele não vende. Ele dá gratuitamente pela fé. Se você crê que o Messias morreu no Calvário e pagou seus pecados, você é salvo. Não é pelas suas boas obras. As boas obras que a gente pratica depois de salvo é para testemunhar que você mudou o caráter. Não é para você entrar no céu. Ah, não, tá aqui, ó. Eu tô ajudando os pobres, eu tô fazendo isso de bom. Me dá aqui minha salvação. Você tá comprando o Criador? Que é isso? Aí você tá barganhando, querendo comprar o Criador. A gente tá louco para comprar o Criador? Vai lá. O Simão Mago queria comprar o dom do Espírito Santo lá no livro de Atos, com o Pedro e com o Paulo. Que o seu dinheiro, Pedro e Paulo falou, seja para perdição. Que quer comprar o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo não se compra, se recebe pela fé, meu amigo. Então é isso. Então, cuidado com essa nova variante. É lógico que eu sei que o fato de eu anunciar isso aqui, e pode ser que ninguém leve a sério o que eu tô falando, mas o meu papel eu fiz. Eu tô com a minha consciência com o Criador. Ó, vou dormir em paz. E o carnaval vai acontecer querendo eu ou não. E sabe por que vai acontecer? Que faz parte das profecias bíblicas. Porque mesmo que os cristãos não vão no carnaval, eles pegam e reflitam, ou o seguidor do Messias fala, pô, essa festa não é para nós vamos receber juízo. E o juízo qual que é? A própria variante. Entendeu? É o juízo do Criador, tá na Bíblia. Leia o livro de Apocalipse. Tem peito de ler o Apocalipse? Não, não, tem medo. Por que tem medo? Vai lá, lê lá. Vai ver lá que o Criador não é o principal tributo do Criador é o amor, tanto é que ele entregou o filho dele, o próprio filho. Você entregaria seu filho para morrer, pro pecador sem vergonha que não presta, que nem eu e você? Eu não entregaria meu filho, certo? Mas pelo grande amor que ele nos amou, ele entregou o filho dele, certo? Para pagar o nosso pecado de todo aquele que crê. Ele não pagou, ele pagou do mundo, mas ele não vai salvar todo mundo, porque ele só salva quem quer aceitar a obra dele na cruz e quer mudança de vida, esse sim. Agora, quem não quer continuar nos seus pecados, não tem salvação. Se morrer no pecado, não tem salvação. Não tem reencarnação. Porque os espíritas, eles aceitam só partes da Bíblia. O que convém para eles. Certo? Tanto é que a Bíblia fala de ressurreição. Os espíritas falam de reencarnação. Que você tem que voltar aqui para pagar o seu karma. Então você está negando a obra do Messias. O Messias não foi salvador de nada. Ele foi só um homem inteligente que passou pelo mundo. Nós temos que seguir o exemplo dele. Só isso. Aqui, banana, o que a Escritura diz não diz nada disso. Certo? A Escritura diz que ele fez a obra da salvação para todo que nele crê ter a vida eterna e passasse da morte para a vida. E é nisso que eu creio. Com respeito a todos os espíritas, se quiser acreditar em reencarnação, outros consultam de mortos, o morto sabe tudo da minha vida, sabe porque são demônios, eles nos vigiam, igual os anjos do Criador. Os anjos do Criador vê tudo que a gente faz, o Criador vê tudo que a gente faz aqui na Terra. Nós vamos dar conta de tudo, seja eu salvo ou perdido, ou o outro seja salvo ou perdido. Quando a gente aparecer na presença do Pai, a gente vai dar conta do que a gente fez aqui. Ou mesmo que a gente seja salvo, para receber ou não galardão, que se chama prêmio no céu. Certo? Você vai ser salvo, mas você vai perder galardão conforme o que você deixou de fazer, que era bom, e o que você fez que era mal. Certo? E vai ter julgamento para os perdidos. Que acha que vai ser salvo por obras, para os religiosos, né? Que tem que fazer obra, que tem que se reencarnar, que tem que fazer não sei o quê. Você não tem que fazer nada, você só tem que crer no Messias e deixar o Espírito Arua Hakodesh transformar o seu caráter, que é a palavra do poder do Criador. O Espírito está aqui, a palavra é Espírito de vida. Ela que transforma a sua mentalidade, para você obedecer o que está aqui. Lógico que você vai errar uma vez ou outra, porque é o processo, certo? Que as pessoas não entendem. A conversão é um processo até o final da sua vida. Você vai errar uma vez e vai acertar 3. Você vai mais acertar do que errar. Mas de vez em quando você vai errar. Porque é uma luta do espírito contra a carne. Não é que você tem que fazer nada para ganhar a entrada no céu. Não, o Messias já fez. Já pagou o seu pecado. Certo? Agora, você tem. Qual que é a sua parte? Você deixar o espírito te regenerar e matar os seus desejos carnais. Qual o desejo? Um deles é ir pro carnaval. Você não tem que fazer festa da carne. Porque se o espírito da Arua Hakodesh está em você, você tem que matar esse desejo e não ir. Porque você sabe que é festa pagã, é contrária às escrituras, certo? Mesmo porque essa festa veio dos romanos lá no solstício, acho que é a festa do solstício, na adoração em deuses do romano e de Grécia,
Entendeu? Porque eles que inventaram isso daí, veio de lá, não é de hoje o carnaval. Não há nada de novo debaixo do sol, certo? Tudo é aperfeiçoalizado, mas novo não é. Tudo é modernizado, mas não é novo. As intenções são a mesma. Os deuses são os mesmos, só que com nomes diferentes, certo? Se você duvida, eu vou explicar uma coisa aqui para algum de vocês. E vai pesquisar, vai estudar para ver se eu estou inventando isso daqui. Você pode ver, eu estava ouvindo no rádio indo para o meu trabalho outro dia, que cada enredo e cada letra de cada enredo dessas escolas de samba, uns adoram os astros, você tem que adorar o Criador. O que, que a Bíblia fala lá na carta de Romanos? Eles adoraram mais as coisas criadas, o astro é coisa criada, o Criador criou. Para nos servir, não é para a gente botar coração e adorar essas coisas, certo? Nem nada do que é criado, nem outro ser humano, nem ninguém você tem que adorar, adorar só o Criador. Você tem que respeitar, amar e fazer o bem para as pessoas. Só isso, você não tem que adorar, que nem fanatismo aí de time de futebol, que xinga os outros, que mata os outros, que agride os outros por causa de time de futebol. Isso é idolatria. É a mesma coisa sobre o político, sabe? Agredir os outros com palavra, mesmo que não agride física, mas agride com palavra. Isso é idolatria. Querendo você ou não, tá na escritura, é idolatria, certo? Então, eu não adoro nada, eu adoro o Criador, certo? Então, as pessoas que dizem que crê no Criador tem que adorar somente Ele. Não, aí nos enredos tá assim, ó. Ah, eu adoro o sol, adoro os astros, e não sei o que. O outro enredo lá fala também de espiritismo. O outro enredo lá fala de. Aí você pode ver que teve o carnaval aí. Por isso que eu não torço mais para time de futebol. Porque eu sou regenerado. Antes eu torcia. Eu era fanático. Eu não minto não, mas hoje eu não torço pra ninguém, pra mim tanto faz ninguém. Eu não ganho nada torcendo pra time nenhum, rapaz. Eu perco a série, tem gente que morre até do coração por causa que o time perdeu. Tem gente que gasta todo o seu dinheiro e vindo ver esses times aí que não dá nada pra nós, certo? Eu não tô julgando ninguém, eu tô falando que eu não participo porque eu tenho entendimento das escrituras, e a escritura fala que isso é idolatria, tá? Quem quiser continuar, não cabe a mim julgar ninguém. Eu estou só alertando e falando o que as escrituras falam. Se você não concorda, é um direito seu, de novo, tá? Então, ó, é o seguinte, não estou nervoso, eu estou sendo enérgico só, tá? O que acontece aqui? Aí eles têm, lá atrás, eles fizeram no último que teve, uma sátira do diabo pisoteando Jesus. Aí isso daí você acha que o Criador se agrada? Ah, não, mas é só uma brincadeira. Pro Criador não é brincadeira não, meu amigo. A pessoa que faz isso não sabe o que faz, não sabe com o que ela tá mexendo. Ela tá imitando o que os outros faz, que nem bobalhão, imitando o que os outros faz. Você tem que investigar o que aquilo quer dizer, que aquilo tem o significado, tem o sentido. Quem criou aquilo não criou à toa, criou de propósito. Aí os outros que vai na inocência imitar, é como se você tivesse concordando com aquilo, certo? Se você discorda, tudo bem, irmão. Cada um, tá? Já falei aqui, cada um. Então é comemoração a outros deuses. E quando você faz adoração a outros deuses, quem lê o êxito do Antigo Testamento sabe o que aconteceu lá, né? Não façais um dos mandamentos morais, que eu fiz o vídeo aí, eu não sei se ele já coisou aí, se ele não coisou, não abriu ainda, eu vou fazer o vídeo de novo, porque eu acho que ele não o YouTube não derrubou ele, que é dos 10 mandamentos morais. E um dos 10 mandamentos morais é não fazer imagem de escultura, não adorar nada sobre a terra, sobre as águas do mar e sobre o céu. Só adorar o Criador, o único verdadeiro Criador de todas as coisas. É só Ele que a gente deve adorar. Quando você adora outra coisa, você ativa a ira do Criador, porque Ele é que fez todas as coisas. Então só Ele é digno de adoração. Então as pessoas adoram ou conscientemente algumas, ou outras inconscientemente, mas adora. Então, ou ela tem que se arrepender, ou se continuar, vem juízo do Criador. Por isso que vem juízo sobre a terra. Porque o Criador fala uma coisa, a pessoa vai lá com rebeldia e desobedece. Ah, é a minha vontade, é a minha religião, então eu faço o que eu quero. Então faz, Aziz. O Criador mesmo, ele entrega a sua vontade, porque ele dá o arbítrio. Ele não obriga você a obedecer ele. Ele convida, venha para o bem que você vai colher o bem. Se você praticar o mal, e o mal não é só matar, roubar, sequestrar e traficar, não. O mal também é mentir, é enganar, é trair, é manipular. Todos nós andávamos nessas ofensas aí. Eu já não ando mais porque eu estou sendo regenerado.
Não estou falando que eu sou perfeito, que eu não erro. Mas eu estou andando mais guiado pela palavra da verdade do que pelos meus erros. Vez em quando eu erro e eu me arrependo, confesso, falo para o Pai me restaurar por meio do sangue do Filho e pronto. É assim que se sucede. Porque nós somos seres sábios, mesmo depois de convertido. Nós podemos falhar. Agora, quem vive na prática contínua da desobediência da palavra do Criador, não sou eu que digo, é a palavra. Leia a carta de João que você entende. Se quiser, se tiver peito e coragem para ler, né? Eu desafio aqui, né? Mas não vai porque não crê, né? Crê nas suas vontades carnais. Eu tô certo e acabou. Então, cada um, irmão. Eu não tô certo, eu não tenho razão de nada. Quem tem razão é aqui, ó, para mim. Não sou eu não tenho razão de nada. Eu sou falho e pecador. Só que eu tô sendo regenerado. Eu não, quando eu falo que eu sou falho e pecador, não é que eu vivo na mesma prática. Eu não vivo mais carnaval, eu não adoro time de futebol, eu não adoro político. Eu não vivo mais nas minhas práticas pecaminosas, sexuais, porque eu andava lá atrás nisso, certo? Eu admito, certo? Não ando mais em mentira, que eu mentia lá atrás. Não ando mais invejando ninguém, porque eu invejava lá atrás, desejava o que era dos outros, certo? Tudo isso estava no meu corpo pecaminoso. Só que eu fui lavado pelo sangue do Criador e pela palavra do poder de Deus. Se ninguém acredita no poder da palavra, cada um, irmão. Se acha que eu ainda sou miserável, que eu faço a mesma coisa, que eu sou hipócrita, é o direito de achar o que quiser. Eu estou importando para o Criador pensa de mim. E se você quiser achar que você está certo em fazer as obras e se importar com o Criador pensa de você, também fique à vontade. Né? No dia do juízo, tudo vai ficar patente. Já está quase ficando. Muitas coisas já estão vindo à tona já. Né? Que estava oculta lá atrás, já está vindo. O Criador já está mostrando quem é quem. Quem é filho dele e quem não é. Então, não cabe a mim isso daí, cabe ao Criador. Eu só fico com o discernimento de espírito para enxergar. Para mim não cair em engano dos homens abomináveis e fraudulentos que têm a aparência da piedade, mostra que ajuda os outros, mas, sabe, é só para ganhar coisa em troca ou para se mostrar para os outros, ó como eu sou bonzinho. Não é essa a intenção, porque teu espírito não faz nada de bom com a intenção de se mostrar, de querer se aparecer, ou de ficar falando para os outros que faz a mão direita e não sabe a esquerda. Certo? Então tá aqui outra palavra, ó. Li Efésios, né? Vou ver se dá tempo de eu ler aqui outras palavras. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó. 2 Tessalonicenses, vamos lá. Aqui, ó. Capítulo 2 a 3. Pegue aí sua Bíblia, se quiser. A partir do versículo 10. E como todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da minha verdade, para serem salvos. Por isso, o próprio Criador, ou Deus, para quem entende como Deus, lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Porque para serem julgados todos aqueles que não creram na verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade. Iniquidade é desobediência da lei do Criador. Iníquo, quando fala a palavra iníquo, lá no hebraico, ou em grego, sei lá, significa sem lei. Anomia, você desobedeceu os mandamentos do Criador. O Criador manda um mandamento pela sua palavra e você vai lá e desobedece. Isso é iníquo, sem lei. Então vai ser julgado todo que não quer obedecer. Não sou eu que estou falando, é a palavra. Tá? Eu não mando ninguém para condenação nenhuma. Agora vamos para Romanos, ó. Aqui, Romanos, capítulo 1, versículo 18 e diante. A ira de Deus sobre o pecado. Não é sobre o pecador que se arrepende. É sobre o pecado. O Criador tem que julgar o pecado. E se a pessoa não se arrepende, ela vai ser julgada, porque ela não quer se arrepender. O Criador deu o filho dele para a pessoa ir para ele e se arrepender. E arrependimento gera mudança de vida, gera mudança de pensamento, gera mudança de atitude e de comportamento. É uma nova criatura, é nascer de novo, nascer de dentro para fora. Você se reconhecer, que nem Paulo disse, que era um miserável pecador e que precisava de um Salvador para moldar o seu caráter. Não é só você falar a palavra para mudar os outros, não. Que você não muda ninguém, quem muda é o Espírito Santo. É você também mudar a si próprio. Você se olhar para ele de fora e falar: eu pequei, eu fazia isso, eu era um miserável pecador. E aí você é regenerado, aí você passa de miserável pecador para filho da luz, para o Espírito Arua Hakodesh, é o Espírito que muitos conhecem como Espírito Santo, te transformar pelo poder da palavra. Aí você vai ter fome e sede de ler a Bíblia e a própria Bíblia vai moldar os seus pensamentos, seu caráter, suas atitudes. Não é você por si só, pela sua inteligência carnal humana ou pela sua força do seu braço. É pelo poder da Arua Hakodesh, do Espírito do Pai e do Filho.
Então tá aqui, ó, vamos ler. A ira de Deus contra o pecado. Porque do céu se manifesta a ira do Criador sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que do Criador ou de Deus se pode conhecer, nele se manifesta porque o Criador lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Inexcusáveis é desculpáveis. Indesculpável, porque o Criador mostra sobre a natureza para as pessoas, manda profeta para avisar as pessoas, olha, se arrependa do pecado, porque o Criador vai vir com o juízo, o dia do juízo está se aproximando, não para assustar a pessoa. Creia no Salvador, faça a oração, põe seu joelho, entregue sua vida para Ele, fala, sou pecador, preciso de Ti, Salvador, Yahushua HaMashiach. Eu creio que o Pai te enviou para morrer no meu lugar, para pagar os meus pecados e te ressuscitou ao terceiro dia para nossa justificação. Entrega a minha vida, a minha alma na sua mão, faça dela o que quiser. Aí sim você é um filho de Deus que vai ser transformado pelo Espírito. Então, ó, eterno poder naquilo que se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem desculpáveis. Portanto, tendo conhecido ao Criador, não o glorificaram como Criador, nem lhe deram graças. Antes, os seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato obscureceu-se. Dizendo-se sábios, se tornaram-se loucos. Mudaram a glória do Criador incorruptível em semelhança e imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes, de répteis. Por isso também o Criador os entregou os desejos de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade do Criador em mentira, e honraram e serviram mais as criaturas do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso o Criador os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres, ó, o que acontece no carnaval também, ó, libertinagem sexual de todo tipo. Mulheres mudaram o seu uso natural contra a natureza, e semelhantemente os homens, deixando o uso natural das mulheres, se inflamaram a sua sensualidade uns para com os outros. Estou falando alto porque está tendo barulho aqui. Homens com homens cometendo torpeza. Se receberam em si mesmo a recompensa que convia ao seu erro. E como eles não se importaram em ter conhecimento do Criador, assim o Criador os entregou a seus sentimentos perversos para fazerem coisas não convém, estando cheio de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheio de invejas, homicídio, contendas, enganos, malignidades, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores do Criador, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, necios, infiéis no contrato, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, e quais, conhecendo a justiça do Criador, são dignos de morte, o que tais coisas praticam. E não só as praticam, mas somente a fazem, mas também consente ao que as fazem. Concordo. Então, ó, tá aí, tá? Eu não tenho nada contra homem afetivo, tá? Eu tenho colegas assim, mas eu não concordo com a prática. Então tá aí o vídeo para quem quer, tá? Quem não concordar, não concorde, tá? E além de trazer as doenças, que é o juízo de Deus, sobre os filhos da desobediência, que vai lá no carnaval e espalha para os outros, mas eu sei que isso vai se cumprir, o carnaval vai se cumprir, por quê? Porque são profecias bíblicas. Igual as outras, que o Machias, o nosso Messias falou lá em Mateus 24, no Evangelho de Mateus, que ele falou, é necessário que aconteça guerras de poderes, é necessário que venha pragas, é necessário
que venha pai contra filho, filho contra pai, por causa da fé de alguns, que alguns vão crer, outros não vão crer. É necessário que haja perseguição aos cristãos, ao nome, ao seguidor do Messias que clama pelo seu nome, que é Yahushua HaMashiach. Tudo isso é necessário para provar quem vai ficar do lado do Criador e quem não vai. Quem vai desobedecer e quem vai obedecer a palavra, tá bom? Compartilha o vídeo, deixa o like, batalha o sininho. Se inscreva quem não é inscrito. Bem-vindo ao novo inscrito. Fui!